An international alliance of multiple countries has been pushing to dethrone the dollar, and now they've added more key members. The expansion of BRICS represents a challenge to the traditional dominance of Western economies and institutions like the IMF and the World Bank. As BRICS continues to grow, it could increasingly influence global economic policies, trade norms and financial systems. This expansion could also promote a more multipolar world order where economic power is more evenly distributed across different regions. More than 30 other nations have expressed interest in joining this group that wants to ditch the dollar and establish a new global economic order. The BRICS group, originally comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa, is expanding its membership to challenge the Western-dominated global economic order. These countries comprise almost half of the world's population, hold close to half the world's oil, and want to dethrone the dollar as the world's reserve currency. While the threat of a BRICS currency overtaking the dollar makes some nervous, many experts see too many obstacles in the way of that happening anytime soon. Whether BRICS could actually create a currency to surpass the dollar is up for debate. For a BRICS currency to really take off, they would have to come up with something better than the dollar, quite simply. But it's not simple to do. Of the many ideas that have been thrown around, only gold or maybe some sort of stable coin, which is a specialized inflation-resistant cryptocurrency, would have a chance. The BRICS countries are also actively working to develop a platform for payments in national currencies. What BRICS could accomplish is to further weaken the dollar by no longer using it as a payment currency between member nations, which would make your dollars worth less. Há exatos 12 meses, começavam a surgir os primeiros rumores sobre a criação de uma moeda lastreada no ouro dos países que compõem os BRICS, e que teria como principal intuito o de criar uma alternativa ao dólar para transações comerciais. Um ano depois, apesar de muita coisa ainda permanecer no escuro, a diferença entre o que sabíamos à época e o que sabemos hoje é enorme, o que nos permite afirmar que a moeda dos BRICS há muito saiu do campo das ideias e hipóteses para ser hoje uma realidade concreta, ao ponto de poder ser lançada muito antes do que se imagina, pois toda sua estrutura, alegadamente, já estaria pronta neste exato momento, restando-lhe apenas um único fator a ser concretizado, como veremos até o final deste vídeo. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Um ano atrás, falamos aqui no canal sobre os rumores envolvendo a criação de uma moeda dos BRICS, que começaram a surgir às vésperas da cúpula anual dos líderes dos países que compõem o bloco. Apesar dos boatos, oficialmente, a elaboração de uma moeda comum para o grupo não estava na pauta da reunião. Desta vez, entretanto, a cúpula dos BRICS de 2024, que ocorrerá em outubro na Rússia, terá literalmente o processo de desdolarização do bloco como tema principal da reunião, de acordo com Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. O tema envolvendo a criação da moeda dos BRICS definitivamente não é coberto pela mídia mainstream ocidental. Portanto, as informações sobre o tema são bastante escassas e se resumem a entrevistas de mídias locais a autoridades dos países que compõem o bloco. Desse modo, no vídeo de um ano atrás, mostramos através de uma entrevista de Sergei Glaziev, economista russo e conselheiro econômico e pessoal de Vladimir Putin, que o plano de desdolarização dos BRICS consiste em 3 etapas. A primeira é a adoção do comércio bilateral em moedas nacionais,
o que já estaria em sua fase final, já que os países que compõem o bloco estão desde 2022 realizando acordos bilaterais para comercializar entre si através de suas próprias moedas, e não mais com o dólar ou o euro. A segunda fase do plano seria a adoção de novos mecanismos de precificação de bens e serviços em detrimento do dólar, ou seja, uma nova unidade de conta, que, como veremos mais à frente, já está em fase de elaboração. A terceira e última fase seria a substituição das moedas nacionais por uma moeda comum para realizar essas transações comerciais entre os países, bem como a criação de um mercado de títulos baseado nessa nova moeda. Através de entrevistas de autoridades políticas, principalmente do governo russo, que de fato é o maior interessado no desenvolvimento de uma estrutura monetária alternativa, hoje sabemos com maiores detalhes sobre o que será a moeda dos BRICS e em que ponto nós estamos. As informações mais recentes constam que o planejamento dos BRICS não é apenas a criação de uma moeda, mas sim de toda uma estrutura monetária nova que seria centralizada no NDB, ou Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, que seria o equivalente dos BRICS ao Banco Mundial, e no CRA, ou Acordo de Reserva Contingente, que seria o correspondente ao FMI nessa nova estrutura. O primeiro ponto de destaque é que tal estrutura incluiria um sistema de pagamentos, cujo nome seria BRICS Bridge. De acordo com o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, um sistema de pagamento baseado em blockchain do BRICS está em andamento. O sistema de pagamento, conhecido como BRICS Bridge, conectaria os sistemas financeiros dos países membros usando gateways de pagamento para liquidações em moedas digitais do Banco Central, as CBDCs, e o mesmo serviria como uma alternativa ao sistema SWIFT. Ainda de acordo com a presidente do Conselho da Federação Russa, o BRICS Bridge seria uma plataforma descentralizada que, portanto, não permitiria a nenhum participante restringir as atividades de outros. Apesar de não ter havido qualquer cobertura por parte da mídia brasileira, de acordo com Anton Siluanov, ministro das Finanças da Rússia, o BRICS Bridge foi discutido durante uma reunião do bloco em fevereiro deste ano, que ocorreu em São Paulo, às margens da reunião do G20, e que teria contado com a presença de Fernando Haddad e Roberto Campos Neto. Por conta do aumento das transações em moedas nacionais, um problema tem surgido, que é a acumulação de reservas em moeda estrangeira. Por exemplo, a Rússia exporta bastante petróleo para a Índia e tem recebido uma vasta quantia de rúpias, a moeda indiana. Entretanto, essas rúpias acabam ficando sem uso, pois a Rússia não é uma grande importadora de mercadorias indianas, o que acaba forçando a Rússia a converter o seu saldo de rúpias, o que lhes impõe um custo adicional considerável. Como forma de resolver tal questão, o mesmo ministro Siluanov, em entrevista à agência de notícias russa Interfax, no final do ano passado, afirmou que na próxima cúpula dos BRICS, que acontecerá em outubro de 2024, a Rússia irá propor a criação de uma unidade de conta que facilitará a liquidação de transações comerciais em moedas distintas, o que seria de fato a concretização da segunda etapa do plano de Glaziev, que apresentamos um ano atrás. Tal unidade de conta seria uma fase intermediária à criação de uma nova moeda, tal qual aconteceu no Brasil quando criaram a URV antes de implementarem de fato o real. Essa seria a terceira e última etapa do plano de Glaziev, a criação de uma nova moeda. O próprio Sergei Glaziev, em nova entrevista reveladora, datada de outubro de 2023, nos deu maiores detalhes sobre essa moeda. Em suma, Glaziev afirma que a moeda será lastreada em duas cestas distintas, uma de moedas dos países que compõem os BRICS, ao estilo do SDR do FMI, e a outra cesta seria composta por commodities negociadas em bolsa, de modo que a moeda teria uma grande estabilidade de preços. Apesar de não detalhar quais commodities fariam parte desta cesta, Glaziev deixa implícito que o ouro certamente será a principal delas, ou talvez a única, como veremos mais à frente. Além disso, o fato de os países dos BRICS, principalmente Rússia, Índia e China, estarem acumulando grandes quantias em ouro, parece ser um indicador que corrobora tal tese. Em um dos raros artigos da mídia ocidental sobre a moeda dos BRICS, um artigo da Forbes afirma que o BRICS está próximo de anunciar uma moeda lastreada em ouro e como tal divisa funcionaria, basicamente substituindo o dólar na intermediação entre moedas nacionais. Em outro trecho da entrevista, Glaziev afirma enfaticamente que a moeda dos BRICS não seria mais apenas uma ideia abstrata, pois ela não só já estaria em pleno desenvolvimento,
mas sim já estaria praticamente concluída, faltando tão somente vontade política por parte dos países para efetivar a criação da moeda. Apesar de não dar maiores detalhes em relação à moeda, uma pesquisa mais aprofundada revela maiores detalhes sobre o projeto. O nome da moeda seria The Unit, ou a unidade em português. A moeda é descrita por seus desenvolvedores como uma moeda digital descentralizada, que não necessitaria de intermediários ou de uma autoridade central. Portanto, seria imune a qualquer tipo de pressão política. Além disso, a moeda utilizaria contratos inteligentes para automatizar e aplicar acordos, e que, por fim, esse ativo digital seria lastreado no ouro. Mais especificamente, ele seria lastreado em 60% por moedas dos países que compõem os BRICS e 40% em ouro. De acordo com a Sputnik, uma agência internacional de notícias russa controlada pelo governo do país, o projeto da unidade foi discutido pelo Conselho Empresarial dos BRICS e tem grandes chances de se tornar uma política oficial do bloco já em 2025. O próprio Glaziev, em declaração à Sputnik, afirma que o projeto da unidade será o ápice da nova infraestrutura financeira global emergente. Ainda de acordo com a agência de notícias russa, o presidente Putin encontrou-se no mês passado com a presidente do Banco dos BRICS, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, para falar sobre o projeto da unidade. Assim como também o próprio Glaziev teria se encontrado com Dilma Rousseff para explicar a ela os detalhes do projeto, que certamente deverá estar na pauta da cúpula dos BRICS em outubro. Embora saibamos mais do que sabíamos há um ano, ainda sabemos muito pouco sobre a moeda de fato. Não há uma data oficial de lançamento definida, mas há muitas especulações de que anúncios sobre esse projeto poderiam ser realizados durante a próxima cúpula dos BRICS, que ocorrerá em Kazan, na Rússia, entre 22 e 24 de outubro. Embora, em um primeiro momento, a ameaça de desdolarização e de uma moeda digital dos BRICS não pareça iminente, essa impressão pode ser enganosa. Mesmo que tal projeto fracasse e não saia do papel, não há dúvidas sobre o comprometimento, particularmente da China e da Rússia, com a criação de uma alternativa à arquitetura financeira atual baseada no dólar americano. Se bem sucedido, a adição de um sistema concorrente pode ser particularmente atraente para países que estão se preparando ao ver a tendência crescente de abandono do dólar, enquanto que, ao mesmo tempo, ocasionaria graves consequências para aqueles que não estão se preparando para o inevitável. Como certa vez disse Benjamin Franklin, abre aspas, ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar, fecha aspas. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.